Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes Fatos e Versões, que já se tornou tradição aí na sua residência, no seu local de trabalho, onde você tem um aparelho de televisão ligado. Em breve nós também vamos estar pela internet, não só para o Mato Grosso, mas também para todo o mundo. Nós hoje vamos debater no nosso programa a atuação, o papel preponderante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para isso, nós trouxemos aqui nos nossos estúdios o doutor Djalma Sabo Mendes, defensor público geral do Estado de Mato Grosso. Nosso programa tem sempre a participação deste cuiabano de coração, de chapa e cruz, que todos nós aprendemos a amar, a gostar. Um homem que representa realmente a cuiabania, que é o doutor Gabriel Novis Neves, no nosso quadro Coluna Cuiabana, hoje falando sobre os apelidos. Vamos falar sobre o humor cuiabano? Mas uma das características da gente dessa cidade aqui é o bom humor. O cuiabano é muito bem-humorado. Basta você sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas calçadas, pelas ladeiras, pelos becos, pelos bairros, você vai verificar que tudo tem um apelido. O apelido é uma forma carinhosa de se expressar o nome de alguém. Tem muita gente que não gosta, leva pelo lado mal, mas eu adoro apelidos, adoro apelido. Eu mesmo, eu só não tive apelido, porque de fato, de direito e juridicamente, eu seria o Bugrinho de Cuiabá. Mas quando eu nasci, Cuiabá tinha 10 mil habitantes, era muito pequeno, eu morava perto da Mandioca, e na Mandioca tinha um garoto que era mais velho do que eu, alguns anos, e ele tinha apelido de Bugrinho. E eu morava na Rua do Campo, traduzindo, é Guabana do Melgaço. E a minha mãe, para evitar mal entendido com a dona Janoca, ela falou, não vamos chamar ele de Bugrinho, porque meu pai era Bugra, é Bugrinho, herança. Mas tinha um Bugrinho lá que veio a ser um famoso e que depois ele abandonou o apelido, é o poeta Silva Freire. Ele ficou, quando criança, Bugrinho. Depois que ele cresceu, ele virou Silva Freire. E eu perdi o apelido de Bugrinho. Mas a questão dos apelidos aqui, do humor, eu gostaria de poder ficar aqui fazendo um programa do Éder de 1 hora, mas o Éder não vai gostar, que ele tem que vender o peixe dele. E ele vende muito bem. Pedra canga. Eu não sei se vocês conhecem pedra canga, aquela pedra furada, que faz aquelas muretas ali da igreja de São Benedito, aquela pedra canga. E chegou um funcionário da alfândega, e na época a chegada para Cuiabá era por via Rio-Cuiabá, saía de Corumbá. E ele já veio alertar que chegando aqui ele ia ter um apelido. Ele falou, não, mas comigo não vai ter brincadeira. Quando ele chegou no Cais do Porto, um daqueles moleques que fazia a baldeação da mala pergunta, essa mala é de quem? Do Pedra Canga. Já era apelido dele. Ele teve varíola quando criança e ficou todo furadinho, igual Pedra Canga. Já teve apelido. E ele foi Pedra Canga durante todo o tempo que ele foi fiscal aqui, representante da Receita Federal. Mas Cuiabá é uma delícia, delícia. Por exemplo, eu sempre falo assim, eu morei na Rua de Baixo, eu gostava da Rua do Meio, meu pai tinha bar na Rua de Cima e eu morei na Rua do Campo. Eu adorava a prainha, jogava futebol no Campo Velho. As ladeiras e o beco quente, o beco do Urubu, faziam parte da minha vida de criança, como o bosque, como a pracinha, não? Ninguém entende isso, porque tudo tem nome. Nome não cola. Avenida dos Trabalhadores, mudaram o nome, não colou. Essa avenida aqui, que insiste, já mudou várias vezes o nome, Avenida do Quartel, não adianta colocar 31 de março e outra coisa, que é Avenida do Quartel. E a Avenida do CPA? É historiador, cumprimentou, mas ninguém fala, só
no CEP do Correio que vem o nome, porque não pega. Cuiabá é o apelido. O apelido é gostoso. Olha, primeiramente agradecer, né, imensamente ao Dr. Gabriel Novis, porque ele abrilhanta esse quadro como ninguém. Foi um verdadeiro achado para o programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Mas o Bugrinho, que é o Dr. Gabriel Novis Neves, na verdade o apelido dele não é Bugrinho não, eu vou revelar, Dr. Gabriel. Não me queira mal depois, que aí eu tenho certeza que nas padarias, aí na Viena, nas rodas de conversa, os amigos vão passar a chamá-lo pelo verdadeiro apelido, que é Alain Delon. Olha, vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos para discutir a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Oh, minha amiga, ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são duas infrações numa jogada só. Jogue limpo. Oh, amigão, quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Como já anunciado, o nosso programa hoje vai debater a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a sua atuação, em que áreas há o alcance dos defensores públicos do Estado de Mato Grosso. Para isso, está aqui conosco o Dr. Djalma Sabo Mendes Júnior, defensor geral do Estado de Mato Grosso, defensor público geral do Estado de Mato Grosso, já foi defensor público geral na gestão de 2009 a 2010, se licenciou, né, para ocupar uma secretaria extraordinária no governo Silval Barbosa, no qual eu tive o prazer e a honra de ser colega de secretariado do Dr. Djalma, e agora ele retorna à Defensoria Geral do Estado de Mato Grosso para a gestão 2013-2014. Dr. Djalma, a Defensoria tem como papel precípio, né, da sua atuação, levar a justiça, levar a defesa do cidadão, vamos dizer assim, para aqueles que têm menor poder aquisitivo, para aqueles que são carentes e que não têm condições de acessar a justiça. A Defensoria atua neste sentido de ser a vigilante dos direitos dos menos favorecidos. Gostaria que o senhor colocasse inicialmente nessa nossa discussão, qual o papel da Defensoria, essencialmente, dentro do sistema Estados Lato Sensu? Isso, Éder. Como você bem sintetizou, a Defensoria Pública, ela prevista na nossa Constituição Federal, como uma instituição que tem por missão levar a assistência jurídica, judicial e extrajudicial às pessoas que não têm condições de constituir um advogado sem prejuízo do seu sustento, né? Sem colocar em risco o sustento da sua família. Então, esse é o papel principal da Defensoria Pública, levar assistência jurídica aos necessitados. A Defensoria está presente em quantos municípios do Estado de Mato Grosso? Bom, o Estado de Mato Grosso, ele é dividido em comarcas, né? Então, nós temos, do ponto de vista judiciário, 79 comarcas. Hoje a Defensoria Pública ela se faz presente em 42 comarcas, então nós temos ainda um déficit de 37 comarcas sem Defensoria Pública. Os defensores públicos são, enquanto o número, vamos dizer, quantos defensores hoje fazem parte do quadro funcional da Defensoria Pública? Bom, de acordo com a nossa lei orgânica, nós temos uma previsão de 200 defensores públicos. Então,
Então, esses 200 defensores públicos, de acordo com a nossa resolução, para ser distribuído nessas 79 comarcas. Hoje nós temos um quadro de 154 defensores públicos, ainda faltam ser preenchidos 46 vagas. Então, por isso que a Defensoria não se faz presente em todas as comarcas do Estado, porque nós ainda temos 46 postos, né, cargos a serem preenchidos. Quais as principais áreas de atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso àqueles mais necessitados, mais carentes e que não têm condições de contratar um advogado? Quais as áreas que quem está nos assistindo pode procurar a Defensoria no sentido da sua atuação? Bom, nessa ótica, né, de levar assistência jurídica aos necessitados, o arco de atuação da Defensoria Pública ele é muito vasto. Nós atuamos praticamente em todos os ramos do direito. Então, eu cito aqui a Defensoria Pública no direito de família, no direito penal, no direito do consumidor, na infância e juventude, na questão da regularização fundiária, no direito à saúde, enfim, é vasto o campo de atuação da Defensoria Pública. Então, nós temos, isso fez com que nós dividíssemos a nossa atuação através de núcleos. Então, hoje, aqui na capital, Cuiabá, nós temos vários núcleos especializados. Então, a pessoa, dependendo da natureza da sua causa, do seu problema, então ela dirige a aquele núcleo correspondente à ação. Então, se é um problema envolvendo direito de família, então nós temos um núcleo de atendimento civil. Se é um problema envolvendo direito penal, algum réu que está respondendo a alguma ação penal, nós temos o núcleo criminal. E por aí vai, núcleo de regularização fundiária, o núcleo à saúde, nós temos um núcleo de segunda instância, que são os defensores que atuam nos tribunais, né, já em grau de recurso, enfim. Então, o campo de atuação da Defensoria Pública é muito vasto. Onde exatamente na Grande Baixada Cuiabana, na região metropolitana, as pessoas encontram o atendimento da Defensoria? Onde procurar? Eletronicamente, pelo site, é presencial ou se faz das duas formas? O atendimento, ele é, como você diz, presencial. Então, a pessoa procura a Defensoria Pública e nós temos em Cuiabá espalhados, né, pela capital vários núcleos. Então, a sede administrativa da Defensoria é localizada no centro político. Agora, os núcleos de atendimento são espalhados. Exemplo, núcleo do consumidor. Funciona hoje onde é o prédio do PROCON, ali na Avenida Rubens de Mendonça. Okay. O núcleo de atendimento civil, onde nós atendemos as causas de direito de família, separação, divórcio, alimentos, também fica ali na Avenida Rubens de Mendonça, na entrada ali do bairro Terra Nova. Enfim, a Defensoria Pública ela está espalhada. Agora, aquele cidadão que tiver dúvida, né, pode recorrer ao nosso site, ali tem os endereços dos núcleos, ou ligar na Defensoria Pública na sede, através do número 3613-3400, e lá ele vai ser orientado e direcionado para o atendimento específico. Eu acredito que a Defensoria, além desse papel nobre que cumpre perante o cidadão, perante aqueles que realmente têm necessidade de acessar a justiça e não têm condição, mas ela se notabilizou nesses últimos 2 anos, praticamente, pelo menos no imaginário popular, a gente observa isso pelas ruas, por ter entrado muito firme na questão das desapropriações da Copa. Até porque vários trechos, vários espaços por onde as obras da Copa do Mundo estão acontecendo, em alguns deles atingiram-se ali pessoas, alguns até abaixo da linha da pobreza. Então, se sentindo prejudicado naquele momento, buscaram acesso à justiça para que se fizesse a sua defesa. E neste momento apareceu com muita propriedade a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E Vossa Excelência, vou chamar assim, estava à época também na Secopa, cumprindo um papel preponderante como secretário da questão das desapropriações. Sobre isso, nós vamos verificar algum fato que será mostrado à sociedade nesse momento,
e, na sequência, a gente volta para debater sobre a questão da desapropriação, a atuação da Defensoria neste quesito especificamente. Dona Alzenir é moradora do bairro Ouro Fino há 22 anos. Desde que veio para a região com seus 5 filhos, a aposentada nunca pensou em se mudar. Para garantir uma renda extra, ela conseguiu comprar 2 terrenos próximo à sua casa. Mas agora teme ficar no prejuízo. Isso porque ela é uma das dezenas de pessoas que serão desapropriadas por conta das obras da Copa do Mundo de 2014. Eles falaram o seguinte para mim, que eles iam pagar o preço comercial. Caso eu não aceitasse, eu recebia a parte que eles iam me oferecer e depois eu entrava na justiça. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Depois dessa conversa que eu tive com eles, que eles vão pegar só essa área e só uma casa desse lado, eu encontrei com o oficial de justiça procurando onde era esse terreno da esquina, que é o terreno número 6 da quadra 1. Que ela já estava procurando localizar o terreno já para entregar já para o dono do terreno, já da documentação, já para ele dar andamento e receber. E o que ela me falou que toda essa parte aqui é do VLT, até na esquina. Ela ainda conta que toda a vizinhança sofre com medo das desocupações. Esse pessoal aí, que no início ia pegar todo mundo, talvez até na outra rua. Aí depois já não ia mais, já só ia pegar essa parte aqui, que era uma parte da minha, né? Para esse lado não ia. Aí já depois ia pegar 3 metros da casa ali em frente à minha, né, que vai pegar. Aí agora já saiu essa outra história que vão pegar essa outra parte de cima. Então esse pessoal está tudo inseguro. Exatamente aqui, neste terreno, será construído um dos terminais do veículo leve sob trilhos. Mas não se sabe ainda quantas pessoas serão desapropriadas da região. Para todas as pessoas que se sentirem lesadas ou quiser mais informações sobre as condições, é recomendado que procure a Defensoria Pública do Estado. E a pessoa que se sentir prejudicada quanto ao valor da indenização a lhe ser conferido, ela tem todo o direito de buscar perante a justiça o valor que ela entende que seja compatível com o seu imóvel. A pessoa que tiver essa dificuldade de saber se vai ser atingida ou não, ela pode procurar a Defensoria Pública e nós oficiaremos a Secopa, objetivando essa informação para essas pessoas. O problema da regularização das propriedades é grave em Cuiabá. Mesmo assim, o defensor garante que os moradores há mais de 5 anos no mesmo local têm o direito às indenizações. São ocupações clandestinas, inicialmente, que foram se delongando no passar dos anos e que hoje a maioria desses ocupantes passam a ter direito para a regularização através de uma ação de uso capião. Doutor Djalma, nós focamos um pouco o assunto de desapropriação, mais ali no trecho final do VLT, Cuiabá, Várzea Grande, na região do CPA, próximo ali do Ouro Fino, logo depois ali do Comando Geral. Mas existem outras áreas que a Defensoria atuou fortemente na questão das desapropriações, a exemplo do Córrego do Barbado, houve toda uma sensibilização social naquela questão ali, também na região aqui do Despraiado. Eu deixo esse questionamento. A Defensoria conseguiu solucionar esses problemas? Existe alguém da Defensoria especificamente por conta da questão da Copa do Mundo? Como está essa relação com o governo e como está a questão das valorizações, de valorar esses imóveis? As indenizações são justas? Como o senhor vê isso? Bom, Éder, quando nós iniciamos esse trabalho de desapropriação na Secretaria Extraordinária, depois lá na Secopa, nós deparamos com várias situações que envolviam os imóveis por onde passariam as obras. Então, nós tínhamos imóveis que o proprietário tinha documentação hábil, nós tínhamos imóveis em que
a pessoa, o terreno, o imóvel era legalizado, porém não tinha a documentação, e nos deparamos também com situações de ocupação irregular. Bom, o processo de desapropriação, ele é voltado para o proprietário do imóvel. E nessas áreas, muitos desses imóveis, a pessoa que estava no local não tinha essa documentação para comprovar a propriedade. Qual que era a alternativa? O Estado, nós fizemos a avaliação daqueles imóveis e o Estado, através da Procuradoria-Geral, ingressou com as ações de desapropriação. E esse é o caminho. O devido processo legal, ele leva a esse procedimento. Quer dizer, o Estado ingressa com a ação de desapropriação, deposita judicialmente o valor daquela avaliação e, no curso daquela ação, vai se discutir, então, se realmente aquela pessoa que está residindo é o legítimo dono daquele imóvel, até para o Estado não correr o risco de pagar errado. E há a possibilidade também da permuta, quando não há indenização em espécie, né, em recurso, a permuta, desde que o imóvel seja de maior valor ou de igual valor e seja acordado com a outra parte por algum imóvel desses Minha Casa Minha Vida ou alguma coisa que o governo do Estado esteja desempenhando na área da habitação? Olha, isso nós estávamos trabalhando justamente naquela obra do Barbado, do Córrego do Barbado. Então, nós ali, por ser uma área considerada, inclusive, área de risco, né, uma ocupação irregular, então nós estávamos trabalhando, na época, juntamente com a Secretaria das Cidades e a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, destinar o imóvel para aquelas pessoas através do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, isso seria uma medida, né, para solucionar para aquela pessoa, aquele cidadão, não ser desalojado do seu imóvel, não ter para onde ir. Haja vista que também o problema social, ele vem se arrastando há muito tempo. Aquelas ocupações, elas não iniciaram ontem. Então, eles estão ali há muito tempo. Houve uma leniência também do próprio Estado ou da Prefeitura nessas questões? Sem dúvida. Então, nós tínhamos que dar uma solução. Agora, aonde essas ocupações são irregulares, como o doutor Munir citou na matéria, o que a Defensoria Pública, de que forma ela pode atuar? Através das ações, manejando a ação de uso capião, regulariza aquele imóvel e aí aquela pessoa que tem a posse, ela passa a ser a proprietária daquele imóvel. Faz jus à indenização. Faz jus à indenização. Então, você observa que são várias situações diferentes. Nós deparamos também com ocupação em faixa de domínio, você lembra, ali ao longo da Miguel Sutil, tivemos que ingressar... Quando o Djalma coloca ocupação em faixa de domínio, para que a sociedade entenda, quem está nos assistindo, são áreas que pertencem de alguma forma ao poder público. Isso. Em especial na região da Perimetral, que é em tese, uma rodovia federal que passa pela área urbana, existia a área que é da União, e esse espaço foi invadido, não é isso? Exatamente. E aí, me parece que a União com o Estado repassou o direito disso para o Estado e, em função disso, está se conseguindo fazer essas regularizações e indenizando essas pessoas através dos procedimentos que o senhor acabou de colocar. Isso. Ali na Miguel Sutil foi feita, então, uma parceria com a União através do DENIT, né? E o Estado ingressou com as ações de reintegração de posse e indenizou ali apenas as benfeitorias, uma vez que a faixa, né, do terreno, por ser da União, né, do poder público, não caberia ali a indenização. Agora, voltando à questão da atuação da Defensoria Pública nesse processo, e preocupado com isso, até mesmo porque nós estivemos ali dentro e sabemos a dificuldade, a complexidade desse processo, e muitas pessoas também iriam procurar a Defensoria, o que nós fizemos? Uma parceria com a Secopa, nós designamos uma defensora pública que hoje atende dentro do prédio da Secopa. Por quê? Porque ali os processos estão tramitando, então fica tudo mais fácil. A defensora, se ela precisar de uma informação técnica da equipe de engenharia, de infraestrutura, de desapropriação, então ela vai ter ali, então isso vai dar mais agilidade. Então a população que tiver sendo atingida, aquele cidadão, pode procurar a Defensoria Pública, a doutora Cristiane Obregon, que está atendendo dentro do prédio da Secopa de segunda a sexta-feira. Ok.
A gente pode observar claramente que está muito intrínseca, né, a questão dos direitos humanos com o papel da Defensoria e assistência que ela presta aos mais necessitados. Com relação a isso, eu acredito que há também parcerias ou transversalidades nessa atuação da Defensoria. Com certeza, o poder público, especialmente através do Poder Executivo, mas também através do Poder Legislativo, com os senhores deputados daquela casa, em especial aqueles que compõem a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Emanuel Pinheiro, tem formado uma parceria bastante interessante nessa questão. Idosos, adolescentes, crianças e pessoas que vivem à margem da sociedade também têm os seus direitos resguardados de perto por organizações sociais e políticas. Um bom exemplo disso é a atuação da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo deputado Emanuel Pinheiro. Já fizemos aí várias ações em Cuiabá e no interior, buscando exatamente a regularização fundiária, um direito elementar, um direito básico garantido da Constituição, que é o direito à moradia. Encontramos em Cuiabá milhares de pessoas que não têm esse direito, em Várzea Grande e no interior do estado. Então, em parceria com a Defensoria, especificamente com o Núcleo de Regularização Fundiária, comandado pelo doutor Air Praeiro e doutor Munir, avançamos muito em Cuiabá, como no bairro Nova Canaã, no Maitá 1, Maitá 2, Santa Isabel, estamos trabalhando, Novo Paraíso 1, Novo Paraíso 2, Renascer e vários outros bairros aqui em Cuiabá, em Levergé e em Várzea Grande, no interior do estado. O deputado ainda ressalta que a comissão trabalha como uma interlocutora entre as necessidades do povo e o governo, por meio de parcerias público-privadas. Temos feito um grande trabalho em parceria com todos os segmentos organizados da sociedade que lidam com a causa dos direitos humanos, como, por exemplo, o Conselho Estadual em Defesa, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Conselho Municipal do Idoso, da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal também em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, aqueles que lidam com a causa da APAI, pestalose, espinha bífida, enfim, todos aqueles segmentos da sociedade que lidam com a inclusão social, com a valorização da pessoa, com a valorização da vida e contra todo e qualquer tipo de discriminação e de preconceito, encontra guarida e encontra parceria junto à Comissão de Direitos Humanos, que também trabalha ladeado junto com o governo do estado, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, onde já conseguimos muitos avanços para a sociedade. Muitos avanços já foram feitos nesse sentido, como importantes audiências públicas e consolidação de acordos. Entre um dos instrumentos em defesa da sociedade, em defesa do cidadão e da cidadã mato-grossense para a garantia dos seus direitos humanos, da sua cidadania, da sua dignidade enquanto pessoa humana e do usufruto do seu direito à vida, a igualdade e a liberdade com decência e com respeito, pode ter certeza que encontra respaldo, guarida e apoio na Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Fazemos uma ação. Bom, quero parabenizar o deputado Emanuel Pinheiro pela forte atuação em defesa também daqueles menos favorecidos. Deputado Emanuel Pinheiro, esta Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, ela nunca teve um destaque ou o lugar que merecia, né, dentro desse contexto das discussões, das audiências públicas, de fazer chegar até o cidadão na ponta final as informações necessárias, as orientações necessárias, a discussão dos problemas da coletividade, e o deputado Emanuel Pinheiro faz isso com muita propriedade naquela casa, ladeado pelos seus pares. Eu quero também aqui parabenizar, dentro da Defensoria Pública, nessa questão específica das desapropriações, em especial e regularização fundiária, o defensor Air Praeiro, né? Desde a época que nós estávamos na Secopa, enquanto secretário daquela pasta, ele já fazia esse trabalho juntamente com o doutor Djalma Sabo Mendes, que está aqui conosco, e realmente um trabalho que tem que ser elogiado do ponto de vista da sua eficiência. As pessoas que se sentiram em algum momento
ameaçadas no seu direito, né, primordial da moradia, eu tenho certeza que encontraram apoio, guarida, especialmente na atuação da Defensoria Pública, também do Ministério Público Estadual, vamos dizer assim, mas em especial da Defensoria Pública. Agora, uma coisa me chama a atenção, doutor Djalma. A Defensoria Pública, ela atua com um apelo tão social e tão importante que praticamente elegeu um deputado federal já por 2 vezes. Em algum momento se confunde a atuação do defensor com a atuação política. Na sua gestão, o senhor permite ou o senhor deixa que se misture a atuação, que se explore, especialmente o Estado, porque tem alguns defensores, e a verdade tem que ser dita, que usam e abusam do direito de atacar o Estado. Não sei se a palavra correta é atacar o Estado, mas com sobras e sobras de pedidos de liminares, na área da saúde em especial. É este o papel realmente do defensor? Ele está correto? Ou há um certo exagero, uma exploração política em algum momento? O senhor, como defensor geral, qual a sua opinião? É importante nós esclarecermos esse ponto e, primeiramente, Éder, eu gostaria de parabenizar o trabalho do deputado Emanuel Pinheiro, porque realmente ele tem dado um destaque, né, nessa Comissão de Direitos Humanos. E a Defensoria Pública, como um instrumento de defesa dos direitos humanos, então nós temos trabalhado em parceria. E como você disse, essa transversalidade, né, essa harmonia tem que existir. O poder público ele não pode atuar sozinho, as instituições. Então nós temos que trabalhar em conjunto, e isso está acontecendo. Muitas demandas são levadas à Defensoria Pública através da Comissão de Direitos Humanos e nós fazemos, claro, uma análise jurídica, né, daquele caso e damos o encaminhamento. Agora, na questão, você me perguntou sobre a questão política, é claro que muitas vezes a atuação do defensor público, que ela como eu disse, de natureza jurídica, ela traz um respaldo ou ela traz um reflexo na questão política, um reconhecimento. A sociedade, ela enxerga que está tendo resultado, né, aquele trabalho. E, logicamente, isso aí acaba ganhando um contorno. Agora, é claro que nós não nos pautamos, né, por essa linha. Quer dizer, o trabalho da Defensoria Pública é levar assistência jurídica gratuita. Na questão da saúde, eu digo para você, Éder, e nós estamos realizando um ciclo de palestras no interior do Estado. Ontem, inclusive, estivemos em Primavera do Leste, debatendo essa questão da saúde. Nós filtramos muitas demandas que chegam à Defensoria Pública. Quando nós ingressamos com as ações contra o Estado ou contra o município pedindo liminar, você pode ter certeza que ali foi feita uma análise criteriosa. Então, os defensores, eles quando chegam a ingressar com as ações, é porque realmente nós não restou outra alternativa. Se você sabe, direito à saúde, muitas vezes é emergencial. Você precisa de uma UTI, você precisa de um medicamento e a pessoa não tem condições, então outro caminho não nos resta a não ser acionar. Agora, o que eu posso lhe dizer e assegurar é que casos isolados podem acontecer, agora aí nós temos que analisar, né, e chegar ao entendimento, mas eu posso falar para você, assegurar que 99,9% das ações que a Defensoria Pública ingressa são realmente situações emergenciais e que realmente não houve outra alternativa. E porque se nós fôssemos ingressar com toda a demanda que nos procura, você pode ter certeza que o volume de liminares seriam até muito maiores. Então, nós fazemos realmente essa filtragem. Perfeito. Eu fiz o questionamento até para que o senhor justificasse isso, porque às vezes fica uma impressão, especialmente no meio político, de que em algum momento pudesse haver uma exploração política. O orçamento da Defensoria Pública é suficiente para que ela garanta essa assistência ao cidadão? Quanto é esse orçamento e qual seria o ideal, se não for o ideal? Éder, o ideal seria a Defensoria Pública estar presente em todas as comarcas do Estado. Ou seja, nós estarmos com um quadro de 200 defensores preenchidos. Hoje nós temos um orçamento que está muito aquém da nossa necessidade. Me permita fazer aqui um quadro comparativo. Claro que as outras instituições galgaram o seu orçamento depois de muita luta, e nós reconhecemos isso. Agora,
existe também a diferença muito grande entre o que é destinado à Defensoria com essas outras instituições. Vou citar um exemplo. O nosso custeio para o ano de 2013 foi de R$ 7 milhões. Então, nós mantemos 42 comarcas funcionando no interior do Estado, funcionando com R$ 7 milhões. O custeio do Ministério Público de 2013 é de R$ 58 milhões. O custeio da Assembleia Legislativa é de R$ 140 milhões. Do Tribunal de Contas, R$ 130 milhões, algo em torno disso. Quer dizer, isso são dados que está acessível através do sistema FIPLAN. Então, você veja que a Defensoria Pública, nós fazemos um esforço muito grande para manter esses 42 núcleos funcionando. Então, é claro que é um trabalho, nós estamos sintonizados, né, com o governo do Estado para buscar equacionar ou minimizar essa diferença. A nossa meta, o nosso objetivo para falar em ideal é a Defensoria estar presente nas 79 comarcas. Perfeito. Nós estamos discutindo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a sua atuação no espaço territorial do Estado, nas comarcas onde ela se faz presente, levando assistência jurisdicional a você que não tem condições de acessar a Justiça. Nós vamos a um breve intervalo comercial, na sequência voltamos com o Dr. Djalma Sabo Mendes falando sobre Defensoria Pública. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos de volta. A entrevista nossa hoje com o Dr. Djalma Sabo Mendes, defensor-geral público do Estado de Mato Grosso. Talvez, dentro da linha que nós já estávamos discutindo, doutor Djalma, a questão da saúde é a que mais toca, né, a vida do cidadão. Talvez seja aquela que mais ele necessite, porque mexe com vidas humanas. Muitas das vezes, parentes, filhos, esposo, esposas, enfim, com algum problema muito grave, emergencial, e que de forma exemplar a Defensoria tem atuado, a gente percebe isso. Com relação a esse assunto, nós vamos assistir a um vídeo e na sequência nós voltamos com a nossa discussão. Há cerca de 6 anos, Dona Francisca sofre com sintomas causados pelo Alzheimer. A doença degenerativa atinge cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil. A faixa etária é de cidadãos com mais de 60 anos. Eles perdem a autonomia, se esquecem o tempo todo dos familiares, das conversas. Apesar da grande incidência da doença, o diagnóstico definitivo ainda é feito com dificuldade. Minha mãe começou a ter as atitudes que não era normal. Ela ligava um fogo, deixava o fogo aceso, ela guardava coisas que não eram indevidas dentro da geladeira, começou a trocar tudo. Colocar, por exemplo, o sal no lugar do açúcar, o açúcar no lugar do sal, começou a colocar pó de café dentro da vasilha quando ela estava cozinhando. Então nós começamos a preocupar, daí nós procuramos primeiramente um geriatra. Levamos, falando para ele que não estava normal, que nós achávamos normal, porque conhecendo ela, a atitude dela, né? E ela sempre foi uma pessoa sempre ativa, esperta, trabalhou, sempre viveu sozinha. Ela, na época ela morava sozinha. Daí o que nós fizemos? Nós pegamos e falamos assim, bom, vamos levar para o médico. Chegou lá, o médico olhou, não, é só uma estresse, não está normal. Ainda acabou sobrando para nós, falou que era falta de atenção dos filhos, que estava deixando ela muito só. Mariluce não consegue esconder a tristeza da situação. Ela deixou o trabalho para cuidar da mãe, já que o atendimento realizado pelo SUS demanda tempo. Eu parei minha vida, na verdade. Só que eu também não me arrependo que eu parei.
porque, como diz, ela criou, né? Se hoje estou nessa idade, porque agradeço a ela. Mas até hoje, isso vai depender do SUS, é complicado, porque você vai, né, mas espera, você para marcar consulta demora um mês, depois de um mês passa pelo médico, pede os exames, é mais de mês, às vezes vai 4, 5, 6 meses para conseguir os exames. E assim vai indo. E eu dependo do SUS, então, de um jeito ou do outro, tem que esperar fazer o quê? Então, essa situação de uma família que tem que parar toda a vida para conseguir cuidar da dona Francisca, já que os atendimentos do SUS não acontecem adequadamente. Outro grande problema relatado aqui pela família é a falta de respeito pelos profissionais que atendem nos hospitais aqui próximo à capital, que demoram horas para fazer os atendimentos até os pacientes preferenciais. Reunião na hora de um atendimento é falta de respeito com o ser humano, com as pessoas que estão lá, pessoas de idades, principalmente, as crianças que estão ali, que quem vai procurar uma unidade hospitalar é porque precisa, não porque está ali para passar um tempo. E isso acontece em outras policlínicas, a gente tem levado ela, e se ela não fosse de idade, o sofrimento seria bem maior do que já é. Casos como o da dona Francisca, em que os familiares não têm condições financeiras para a compra de medicamentos, ou em casos de extrema urgência com risco de morte, contam com o auxílio da Defensoria Pública do Estado. A Defensoria sempre faz tudo o que é possível. Quando o assistido vem aqui, com os documentos necessários, eu sempre faço uma comparação que nós somos instrumentos que batem às portas do Poder Judiciário. Daí a execução, o cumprimento disso aí já depende do Poder Judiciário e do Poder Executivo, que é o Estado do Mato Grosso, a Prefeitura, enfim, quem está responsável pela saúde no caso concreto. Para agir, os defensores precisam de documentos. O documento mais importante para que se traga a Defensoria Pública é um relatório médico, e que é dever de qualquer médico responsável, humanizado, relatar claramente a questão e o risco de vida para aquele paciente. E todos os documentos pessoais, documentos pessoais de quem está acompanhando, declaração de renda, RG, CPF, cópias e os originais para conferência. E o principal documento é esse relatório médico que a gente fala de laudo, tá? Onde realmente relate, porque uma liminar judicial ela só vai ser concedida se o relatório médico for bem feito. Olha, o programa, na verdade, com matérias dessa natureza, presta um serviço de utilidade pública à sociedade mato-grossense. Você que está nos assistindo, que necessita do apoio da justiça e não tem condições de contratar um advogado, você está acompanhando o nosso programa e verificando de que forma, quais os documentos necessários, quais os procedimentos que você pode adotar para que tenha acesso à justiça gratuita, através de um advogado público ou de um defensor público, que vai poder encampar a sua causa, se ela for justa, e tentar amenizar o seu sofrimento e o seu problema. Esse é o papel da Defensoria, pelo que eu, como leigo, entendi nas breves explicações que já tivemos aqui do doutor Djalma, defensor-geral, que se faz presente. Mas se percebe também, doutor Djalma, que lá na ponta final, no atendimento, a começar pela Defensoria, pelo Ministério Público, mas especialmente lá na ponta final, na policlínica, no pronto-socorro, no hospital público, nos hospitais de região metropolitana, nos hospitais de polos, lá no atendimento, já é altamente significativo a forma de se atender, o carinho dispensado, a educação, a acessibilidade com o paciente, a interação com o paciente, já em tese se resolve muito dele se sentir assistido por aquele que está naquele momento prestando esse atendimento. É uma questão de amor ao próximo, e a saúde, o emergencial, o acompanhamento, a questão da UTI, vagas em UTIs, distâncias continentais dentro do estado de Mato Grosso, às vezes 1.200 quilômetros de um município para chegar a Cuiabá, para poder se ter um atendimento numa UTI.
e a Defensoria atuando nesse imenso estado de uma forma bastante contundente. Com relação ao assunto saúde, mais uma vez, doutor Djalma, o que é mais comum, o que leva mais o cidadão à Defensoria na questão da saúde pública? Bom, a nossa demanda maior na questão da saúde, nós temos, você tocou referente às UTIs. Né? Hoje nós temos um déficit de UTIs, tanto no município como no estado. Então a procura à Defensoria Pública para uma internação emergencial é muito grande. Mas nós temos também uma demanda muito forte, né, na questão dos medicamentos. Né? Quando a farmácia ela não tem aquele medicamento para fornecer ao paciente, né? Então busca a Defensoria Pública para que a gente ingresse com as ações ou contra o município ou contra o estado para que adquira aquele medicamento. Então nós temos tratamentos, né? Alguns tipos de tratamentos também que não são oferecidos aqui, apesar de fazer parte, né, da gestão da saúde, do SUS, mas que não são oferecidos de maneira suficiente para aquele paciente, então nós também intervimos. Mas eu diria que uma das nossas maiores preocupações e que, inclusive, nós estamos buscando o entendimento com o poder público municipal e estadual é a questão da UTI, Éder. Nós temos hoje pessoas estão morrendo, estão ficando, por não ter a UTI naquele momento. Disponibilidade, exatamente. Ok. Doutor Djalma, ainda com relação à saúde, nós vamos abordar mais um tema. Dona Benedita está internada há 2 meses no pronto-socorro de Cuiabá. Após sentir dores fortes na cabeça, ela recebeu o diagnóstico de aneurisma. O caso dela é grave, incluindo risco de morte. Ela se sente desamparada. Você sabendo que precisa dessa cirurgia, né? E não dá marcado, nem você vai marcar, para quando, né? É difícil. E eu tenho 2 meninas deficientes, né? E eu quero minha saúde, cuidar dela. Luiz Alves veio de Tangará da Serra com diagnóstico de aneurisma. Ele também corre o sério risco de morte. A esposa dele denuncia negligência no atendimento do marido. Ele está correndo risco de morrer a qualquer momento, assim, disseram pra gente isso, porque é muito grave o caso. Aí você procura ninguém sabe te informar, tem pessoas que te tratam mal aqui dentro, você entendeu? Então quer dizer que ele vai esperar ele morrer pra quê? Se sabe que já era para ter operado, no caso, né? Eu penso assim, que a gente devia dar um pouquinho de atenção para essas pessoas igual a ele. É uma vida, ele não é um cachorro, no caso. Para eles que trabalham aqui, que não ajudam, é só um a mais pra gente. Não, é um parente, é um ente querido. Eu trouxe ele andando, quero levar ele andando. Não quero levar ele no caixão. Em Cuiabá, a situação pode ser ainda mais alarmante, já que não há disponível o atendimento suficiente pelo SUS a estes pacientes. O atendimento nessa área acontece só na capital, só em Cuiabá. A demanda do estado todo é encaminhada para cá. O único hospital que foi credenciado para atender nessas especialidades foi o Hospital Geral Universitário e que não consegue de maneira nenhuma atender a demanda existente. O que temos então é uma situação de uma população desassistida nessa área, nessas 2 especialidades, ou seja, pacientes portadores de patologias neurológicas, patologias cardíacas, de tratamento cirúrgico, esperando numa fila de espera que não anda. E alguns conseguem às custas de judicialização ou raros casos de encaminhamento para o tratamento fora do domicílio, ou seja, para atendimento em outros estados. Mas a realidade é que a grande maioria padece esperando, internados em hospitais como o Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá e outros hospitais da rede pública, pelo atendimento
nessas especialidades de alta complexidade. O neurocirurgião tem um projeto para a construção de um centro de referência cirúrgica em casos neurológicos e cardíacos. A ideia dele é usar o 4º andar do Hospital Santa Helena. Seria uma opção para quem não pode pagar por tratamentos nestes casos. A ideia é, então, estruturar a unidade de neurocardiologia do Hospital Santa Helena, uma unidade, a primeira do estado, dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes do SUS nessa especialidade, ou seja, na especialidade da neurocirurgia e da cirurgia cardíaca. Pretendemos estruturar lá no 4º andar uma unidade de terapia intensiva para atendimento exclusivo de pós-operatório de pacientes neurológicos e cardíacos, leitos para atendimento de pré e pós-operatório e implementar no 3º andar leitos de retaguarda para esses pacientes e também ampliar o centro cirúrgico com equipamentos, tanto para a execução dos procedimentos cirúrgicos como equipamentos para diagnóstico nessas especialidades. A expectativa é que o projeto seja recebido pelos gestores e os investimentos necessários realizados. Mais uma vez, a questão da saúde pública numa verdadeira penúria, né? É lamentável a gente ver que pessoas necessitadas, né, passam por esses percalços que estão passando por falta de investimentos na área da saúde. E aí a corda vai arrebentando onde dá. Lá na própria Defensoria Pública, onde vocês têm que adotar as providências necessárias para salvar vidas, inclusive. E a pergunta que eu faço, doutor Djalma, após conseguida uma liminar, após sensibilizar a justiça, provocar a justiça, ter a concessão dessa liminar, o atendimento do paciente, como nós vimos aí 2 pacientes que estão internados, mas que não receberam o atendimento adequado até agora, a Defensoria faz o acompanhamento disso? Sim, nós fazemos esse acompanhamento até mesmo porque há alguns casos, né, em que a justiça concede a liminar, ela acaba não se efetivando de forma imediata, como tem que ser. E aí a Defensoria Pública, ela precisa intervir novamente naquele caso. E, muitas vezes, só se resolve através de um bloqueio na conta do Estado. Eu fiz uma reunião este ano, logo que eu assumi a Defensoria Pública, e conversando com os colegas que atuam já nessa outra ponta, né, ou seja, acompanham os processos, me encaminharam relatórios e nós tivemos aqui em Cuiabá quase 2 milhões de reais que o defensor teve que pedir o bloqueio para se efetivar o cumprimento daquela liminar. Então, isso realmente demonstra que essa questão da saúde ela exige uma preocupação, né, porque tem pessoas que ainda estão na fila, aguardando um atendimento, uma cirurgia, enfim. Então, mas nós temos, respondendo a tua pergunta, o defensor que acompanha todo o curso do processo, não somente ingressa com a ação, mas também vai até a efetivação daquela medida judicial. Ok. Nós vamos ouvir a opinião do cientista político João Edson, uma visão mais social também sobre essa questão da atuação coletiva, conjunta, de todas as forças que compõem o Estado, em especial a Defensoria Pública. Qual o pensamento do sociólogo João Edson? Éder, quando nós falamos da Defensoria Pública, nos remete à Constituição, a condição de igualdade entre pessoas e entre as instituições. A Defensoria Pública tem um papel fundamental nesse equilíbrio das relações de poderes estabelecidos, tanto entre os órgãos que organizam o Estado, como na relação da sociedade e do Estado. O Estado não pode ser opressor da sociedade, assim como a sociedade não pode ter poder absoluto sobre as instituições públicas. A Defensoria Pública cumpre um papel fundamental nesse processo. É a garantia da democracia estabelecida através de órgãos, colocado como regulador e órgãos intermediários, para fazer a ponte entre aquilo que detém o poder e aquele que não detém o poder. É a equação perfeita
estabelecendo a equidade entre a sociedade e as instituições estabelecidas. Doutor Djalma, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua presença, o senhor que se propôs a vir diante de tantas tarefas e tarefas grandiosas, que é cuidar da vida do cidadão mato-grossense, especialmente os mais necessitados, aqueles que demandam realmente da força do Estado para poder sobreviverem, né? E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a sua presença. Bom, Éder, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade que você está nos concedendo de termos esse espaço para levar para a nossa população um pouco de conhecimento sobre a Defensoria Pública. É importante que nós ocupemos esses espaços, porque uma população esclarecida, ela saberá exigir melhor os seus direitos. Então, isso transforma a sociedade. Então, num contexto geral, a Defensoria Pública, ela, quando leva uma simples orientação jurídica, quando esclarece os direitos do cidadão, então ela está se transformando num instrumento até de pacificação social. Então, eu fico muito agradecido pelo convite, tá? Parabenizo você pelo programa e me coloco sempre à disposição para discutirmos esses e outros temas também que são afetos à atuação da Defensoria Pública. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Djalma Sabo Mendes, defensor público geral do Estado de Mato Grosso. Eu queria, para finalizar o nosso programa, dizer a você que está nos assistindo, que ficou até agora, que ouviu atentamente todas as informações que aqui foram passadas. É necessário nós repensarmos o modelo de atuação do Estado. É necessário que se unam as forças, que não se trabalhe mais cada um puxando para um lado. É necessário que o Ministério Público Estadual, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que as secretarias de Estado finalísticas realizem mutirões, realizem forças-tarefas, que chegue ao cidadão na ponta final o tão sonhado atendimento, a tão sonhada assistência, que é o cidadão se sentir, mais uma vez, tocado pelo Estado, tocado na essência da palavra. Não é possível que nós continuemos a assistir fatos lamentáveis como esse, de pessoas sofrendo, sem assistência, sem ser de fato assistida pelo Estado. As forças que podem agir estão aí, basta que seja feita uma união de esforços. E eu quero aqui, para finalizar, no próximo programa, nós vamos estar com o governador do Estado de Mato Grosso, Silval Barbosa. E eu vou fazer de antemão um apelo ao governador Silval Barbosa. Esta área do hospital beneficente, do Hospital Santa Helena, demanda um investimento da ordem de 4 milhões de reais para que essas pessoas com problemas neurológicos, aneurisma, de neurocirurgião, essas pessoas que têm complexidade alta no seu tratamento, precisa ter um centro de referência em Mato Grosso, e o Santa Helena pode se tornar isso, como poderia ser o Hospital e Maternidade Geral de Cuiabá, como poderia ser a Santa Casa de Misericórdia, como poderia ser o Hospital do Câncer. Estou falando do Santa Helena porque o projeto está iniciado lá. É preciso que o Estado atue. Não é possível que, por falta de 4 milhões de reais, nós não vamos estabelecer esta relação de assistência e deixarmos de ver as pessoas chorando na televisão, chorando os seus mortos, levando pessoas da sua família totalmente depauperadas do ponto de vista da saúde pública. Vou fazer esse apelo, governador, para que o senhor, aqui de público, assuma conosco um compromisso de restabelecer esta área de neurocirurgia, para que as pessoas
que tem esse grave problema em todo o estado de Mato Grosso, encontre uma referência na região metropolitana. E eu tenho certeza, governador, o senhor não vai deixar essas pessoas na mão. O senhor não vai deixar de atender um pedido com apelo social desta magnitude. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa.